Hoje o ascendente é aquele que fala do visionário, rebelde, né? Não é um rebelde sem causa, tá sempre um passo à frente de tudo. Bom, a gente vai falar sobre o ascendente em Aquário. Para fechar essa série, por quê? Peixes, por ser o último, eu acabei dando início, né? Eu até falei ontem, quando eu postei o vídeo de ascendente Capricórnio, que faltava depois Aquário e Peixes, mas Peixes eu iniciei por Peixes, né? Por conta do Nó do Norte, que tá em Peixes, enfim, eu aproveitei para homenageá-lo, então eu comecei, deixei ele em primeiro porque ele está de fato importante, né? Nesse momento que a gente tem o Nó do Norte em Peixes. A gente entrou nesse momento, né, de eixo Peixes Virgem. Então, bora lá falar de Aquário. Bom, quem tem esse ascendente sabe, né, que a originalidade, a capacidade, né, de inovar, enfim, o desafiar de regras, né, tá muito atrelado a esse ascendente que exige, né, de tudo e de todos e de si mesmo, né, ser livre, né? Quem tem ascendente Aquário sabe que a liberdade é realmente muito importante, né? Porque eles são autênticos, eles são irreverentes, eles passam, né, essa energia de terem muita capacidade intelectual, né? Eles são o último signo ali de ar. A gente começa com Gêmeos, que é mais leve, é mais jovem, tem essa troca, né, essa fluidez, a curiosidade, né, e de serem mais sociáveis. Depois a gente passa para o signo de Libra, que já tem teoricamente uma maturidade, aí a maturidade astrológica, tá, gente? Não é a maturidade exatamente cronológica, né? É uma maturidade no nível, né? A gente tem uma ordem dos signos, eles, né, começam ali, tem o primeiro que é Áries, que é considerado o recém-nascido, a energia, né, a força, o ímpeto, enfim, e Peixes acaba sendo o último porque ele é a síntese de tudo isso, ele já é um ancião, ele tem a sua maturidade, ele transcende a realidade, inclusive. Quando a gente fala de Libra, ele está na metade do caminho ali, literalmente na casa 7, então ele tem essa maturidade, esse saber lidar com as pessoas, por isso que ele é tão cortês, por isso que ele é tão gentil com todo mundo e muitas vezes até encobre as suas vontades em prol do outro, né? Gêmeos também traz um pouco disso. Quando a gente chega em Aquário, muda-se muito essa configuração, mesmo sendo um signo de ar, desse elemento do ar, do éter, né? Enfim, do movimento, né? A gente traz outras características, não só, claro, da mobilidade, da flexibilidade, da leveza, né? Da comunicação, da inteligência, da socialização. Esses pontos são, assim, comuns, né, nos signos de ar, porém Aquário, por ser o último, também traz a sua maturidade, né, que dita um pouco essa questão de confiar mais em si. Ele já confia mais em si, ele já não tem que agradar, ele não tem aquela ânsia, a curiosidade, né, do Gêmeos, né? Ele não tem a necessidade de ficar agradando, até para poder estar sempre em pares, andar com seus pares, né? Que é Libra. Libra tá sempre nessa dualidade, literalmente dualidade, de querer estar com alguém, de querer agradar alguém, né? De precisar cooperar. Eles têm essa necessidade dual, é a balança, né? O equilíbrio. Aquário já tá num plano que ele já caminha mais sozinho, né? Então ele muitas vezes ele tem essa mente mais futurista, ele é mais independente, ele tem a conexão larga, em larga escala com os grupos, né? São ótimos gestores, assim como os capricornianos, né? Eles têm essa característica, porque eles são bons oradores, como todo elemento ar tem a capacidade da fala, da comunicação, que trazem, né, consigo. Então, eles são rebeldes, sim, mas muitas vezes não é sem causa, né? O rebelde sem causa. Eles realmente se preocupam, né? Eles acreditam, né, que coisas precisam mudar e para mudar a gente precisa desafiar mesmo, né? A gente precisa peitar, a gente precisa falar, a gente precisa muitas vezes chocar. Essa palavra, acho que todo aquariano gosta, né? Chocar. Inclusive, eles são regidos por Urano, né? São regidos também por Saturno, lá na antiga astrologia, até que se descobriu Urano. Urano é um planeta
da astrologia moderna, assim como Plutão, assim como Netuno, eu sempre falo para vocês. Então, Saturno era o seu regente, ainda é o seu regente, né? Tem um fundo de Saturno, por isso que Aquário e Caprica têm muitos pontos em comum. Eles têm essa questão um pouco de chocar, um pouco de serem diferentes, de serem inovadores. Aquário um pouco mais, mas ambos têm essas características, né? De lidar com gestão, de lidar com o público, de lidar com pessoas, de querer atingir as grandes massas. Eles são signos, né, muito ligados a organizações, né? Então usar isso sempre do lado positivo, como eu sempre trago aqui para vocês, luz e sombra, pertence a tudo na vida, né? Todos os aspectos. Então, se a gente quer vibrar na luz, maravilhoso, a gente leva a nossa ideia, o nosso ideal, a nossa capacidade, né, de mobilizar as pessoas para uma coisa boa, para uma boa causa, para uma boa ação, né, para um projeto realmente que transforme, né? Aquário está muito ligado à cura, né, à busca da cura, né, à busca das doenças, enfim, eles são também buscadores e querem trazer esse movimento de paz, de cura universal, né? Tá ali, tá entre peixes, tá entre Capricórnio, então eles têm esse movimento. Claro, se usar para o lado sombra, o lado mais negro ali, o lado que dá uma descambada, né? Eles podem ser manipuladores de massas, né? Serem pessoas que acabam, enfim, utilizando, né? Muito mal esse dom que eles têm, né? De realmente se conectarem com pessoas, né? Eles pensam muito no amanhã, eles são muito inovadores, eles trazem soluções criativas facilmente, aquilo brota assim da mente deles como se fosse simples assim, fácil assim. Eles não gostam de peso, de serem controlados, né? Eles precisam de espaço para serem quem eles são verdadeiramente. Isso é muito importante. É claro que às vezes a teimosia vem para Aquário disfarçada de inovação, né? Então muitas vezes eles realmente resistem a mudar de ideia. Lembra, ele é um signo fixo, assim como Touro, que é considerado um signo teimoso e é da Terra, então pesa mais para essa questão da teimosia. Leão, que também tem a sua dificuldade, né, em mudar alguns padrões de identidade, né, tá ligado ao fogo, então fala de identidade, ele pode gerar insegurança em relação a isso. E Aquário, Escorpião em relação, né, às questões emocionais, e Aquário, portanto, pode trazer a sua insegurança, por mais que eles sejam muito inteligentes, eles têm muito receio de perder esse reinado, né, da inteligência, de serem realmente muito capazes. Então eles podem trazer, como todo signo fixo, ligado ao elemento ar, eles trazem essa possível insegurança, né, sobre o seu intelecto. Então, se alguém bate de frente com um aquariano, principalmente um ascendente em aquário, né, que é uma coisa mais vista, que tá às nossas vistas, a pessoa com ascendente em aquário, ela exala o seu ascendente em aquário, né, as suas características aquarianas. Então, se a gente bate de frente ou peita uma pessoa, né, com esse ascendente, ou, enfim, a critica, faz alguma objeção às suas ideias, elas facilmente podem ficar nervosas. São pessoas que têm uma tendência também ao nervosismo. São pessoas brilhantes, são pessoas muito, né, geniais, assim, são originais, são persistentes nas suas ideias, mas elas podem também e para esse lado do nervosismo, porque Urano é um planeta muito elétrico, né, muito agitado mentalmente, e ele traz essas características de irritabilidade. Então, eles podem sim ficarem agitados ou receosos quando alguém, né, faz uma crítica ou duvida da sua capacidade. Isso é uma coisa que mexe muito para quem tem ascendente em aquário, né? Eles podem parecer também muitas vezes emocionalmente distantes, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala, é aquariano, quando fala em relacionamento, o povo foge de aquário, não é assim? Não tem essa coisa? Né? Eu vou fugir, aquário não, isso aqui não quer nada, não quer casar, não quer ter filho, não quer, né, ter vínculo. É uma grande bobagem, gente. A gente tá falando agora do ascendente. A não ser que o mapa da pessoa seja muito aquariano, a não ser que o mapa da pessoa seja muito diurno, muito para cima e muito à esquerda. Quando eu digo isso tem tudo no meu... são estudos, né? A gente começa a estudar astrologia, a gente estuda os níveis do mapa, né? Ele é dividido em quatro quadrantes. Então tem diurno, noturno, à direita, à esquerda. Isso tudo diz muitas características. Ai, essa abelhinha, gente.
fala de muitas características, né? Abrange muitas questões que já definem, a gente já consegue ter uma pré-definição de comportamento da pessoa. Então, se o mapa da pessoa é muito para cima, muito extroversão e muito voltado para a esquerda do mapa, a gente já entende que ela é muito livre, ela não é apegada às pessoas, né? Ela é mais atrelada ao público, à comunidade, ao lado social da vida e muito livre, ainda está nessa jornada de que a gente chama de ter a colheita, né, que é a jornada do lado direito e a jornada ainda de quem está semeando, da semeadura, né? Então são pessoas que ainda não têm muito vínculo, né, e não buscam vínculo nessa vida, pelo menos, talvez numa outra, com pessoas. Então muitas vezes a gente vê isso em mapas de pessoas que não casam, ou casam, sim, mas não querem filhos, são mais desconectados desses vínculos emocionais, preferem ter uma vida mais solitária, né? E não precisa ser um ermitão, né? Um eremita, não necessariamente, mas são pessoas que gostam de ter liberdade. Então, se tudo isso culminar, tudo bem, mas falando só de aquário, obviamente, eles não são tão emocionalmente distantes assim. Eles apenas focam muito e prezam muito pelo seu intelecto, né? Eles têm essa questão. Eles têm dificuldade em rotinas, esse tipo de coisa. Eles gostam de flexibilidade, eles gostam de ditar um pouco daquilo que eles podem ou não fazer. Eles até são muito bons gestores, excelentes comunicadores, né? São ótimos para, né, equipes. Essa preocupação com a comunidade, com o grupo, é muito aquariano, eles são muito amigos, oferecem muito ombro, são muito humanos, do grupo dos humanoides, assim como Virgem, assim como Gêmeos, né, e Libra, que são do grupo ali dos humanoides, que eu sempre falo para vocês. Então eles têm essas características humanas, mas ao mesmo tempo eles gostam, eles prezam muito por liberdade, né? Então eles são originais, eles gostam de transformar, né, problemas em soluções, fazem isso também com a mente rápida e ágil que eles têm. Então é um mundo, né, assim, o mundo não muda sem que a gente o questione, né? O mundo muda quando a gente realmente dá a cara a tapa, vai pro mundo, vai na rebeldia. E aquário, principalmente o ascendente aquário, traz essas características com ele. É isso, se você tem ascendente aquário, coloca aqui pra mim. Se você conhece alguém, trabalha com alguém, convive com alguém há pouco tempo, há médio tempo, há muito tempo, a longo prazo aí, comenta aqui também, manda esse vídeo para quem você conhece que também pode ser de ascendente aquário, tá bom? E a gente encerra aqui essa série, né, dos ascendentes, porque Peixes é o último, mas ele foi o primeiro, os últimos serão os primeiros. Eu trouxe ele como primeiro, então já tá lá na playlist, tá bom, gente? Muito obrigada, beijo grande.